Oi, então, dessa vez eu decidi ler esse artigo aqui escrito pelo Eric Vasconcelos para o site do CAS, o Center for Stateless Society. Esse artigo aqui chamado A Individualização dos Problemas Trabalhistas. Esse artigo ele foi escrito no dia 4 de agosto de 2014, então, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Leland Spooner termina seu panfleto Vícios Não São Crimes, de 1875, da seguinte maneira, abre aspas, a pobreza de grande parte da humanidade, em todo o mundo, é o grande problema mundial. Que essa extrema e quase universal pobreza existe em todo o mundo e que tem existido durante todas as gerações passadas, prova que ela se origina em causas as quais a natureza humana, comum daqueles que sofrem com ela, não foi até hoje capaz de superar. Mas os que sofrem estão, ao menos, começando a ver essas causas e decidindo-se por eliminá-las, custe o que custar. E aqueles que imaginam que não têm nada a fazer, além de atribuir a pobreza das pessoas a seus vícios e repreendê-las por isso, então despertarão para o dia em que toda essa conversa estará no passado. E a questão então não mais será quais são os vícios dos homens, mas quais são seus direitos. Fecha aspas. Spooner combatia o ímpeto puritano de culpar os pobres por sua situação de exclusão. Não eram os vícios individuais que causavam a pobreza generalizada e sistêmica. Para ele, se a pobreza era tão geral, ela tinha que ter causas que transcendiam o individual. A tendência a individualizar os problemas sociais pode soar como uma das pseudo-explicações sociais típicas do século XIX, mas é uma ideia que não morreu. Como já escrevi anteriormente, o pensamento de que os indivíduos são responsáveis pela própria situação de desemprego por falta de qualificação é moeda corrente no governo, em empresas e sindicatos. O discurso da qualificação para o mercado de trabalho toma a estrutura existente de produção e de emprego como dados. E se os trabalhadores não conseguem se inserir nessa estrutura, o problema é a falta de iniciativa individual. Esse discurso, naturalmente, nunca aparece de maneira destilada, mas é o substrato de muitas das defesas, de cursos, de capacitação, e na lembrança permanente de que há vagas de trabalho abertas, mas não há pessoas qualificadas o suficiente para preenchê-las. Paralelamente, a ideia que se desenvolve é de que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e os trabalhadores devem se adaptar a ele. Essa educação para a competitividade ocorre em todos os pontos de geração de discurso. Faculdades e cursos técnicos se beneficiam dessa técnica para mostrar que suas aulas preparam o aluno para um ambiente em que os empregos são escassos e o trabalhador é substituível, a não ser que tome atitudes drásticas para contrabalancear sua inaptidão econômica. É claro que essa ideia tem fundamento na economia real.
A superespecialização do trabalho é um dos efeitos colaterais da concentração corporativa. Os subsídios às grandes empresas e o favorecimento de alguns agentes através da regulamentação do mercado, muito comum nos últimos 10 anos no Brasil, estendem a cadeia de produção e favorecem a aplicação de capital na produção. Esse aumento da cadeia de produção faz com que as firmas se tornem maiores e menos especializadas. Para preencher postos de trabalho específicos dentro da cadeia de produção, porém, os trabalhadores devem se tornar mais especializados. Portanto, os trabalhadores são obrigados a se diferenciar cada vez mais, porque os empregos de baixa especialização são artificialmente desvalorizados pelos subsídios corporativos que substituem trabalho por capital. E as grandes empresas externalizam os custos de treinamento e profissionalização, terceirizando essas funções para o governo e para os sindicatos. Essa dinâmica, combinada com o aparato regulatório, salário mínimo, pisos e tetos profissionais, regulamentações trabalhistas que confiscam a poupança dos empregados, regulamentações urbanas, proibição ao comércio de rua, regulamentações de manufaturas caseiras, monopólios de transporte público, etc., sistematicamente age para concentrar o mercado, favorecer certos modos produtivos estabelecidos e criminalizar a pobreza, além de tornar a autossuficiência cada vez menos atraente. Daí, claro, do lado do trabalho, a competitividade tem viés sempre ascendente na economia corporativa, enquanto a competitividade do lado das empresas, as estabelecidas, lógico, estacionou em um nível confortável. Os discursos de qualificação profissional e competitividade no mercado de trabalho são racionalizações da economia corporativa. São a individualização dos problemas trabalhistas e a culpabilização do trabalhador pela sua situação desfavorável na mesa de negociação. Não é por vícios e inadequação individuais que as pessoas acabam sem empregos. É a tentativa de moldar o debate nesses termos só desvia o assunto da real questão. Como lembrava Spooner, não devemos nos perguntar quais são as insuficiências das pessoas, mas sim quais são seus direitos. Então, é isso. Como falei, esse artigo aqui foi escrito pelo Eric Vasconcelos. Normalmente eu leio aqui vários artigos do Cais que é ele que traduz, mas dessa vez é um artigo dele mesmo. Como disse, escrito no dia 4 de agosto de 2014. Então, um artigo aí ainda um pouco antigo, mas que ainda assim fala aqui de um assunto que ainda é de suma importância na atualidade, porque isso daqui ainda acontece. Código do TikTok, Kwai, na descrição, para caso vocês queiram apoiar o canal, ajudar aí divulgando ou usando o código, tanto faz. Além disso, link do artigo, lógico, também na descrição, para caso vocês queiram ler esse artigo por vocês mesmos.
Como eu sempre digo aqui, espero de coração mesmo que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.